Vamos lá então. Agora eu vou falar sobre o doutorado, né? Dando continuidade à apresentação do mestrado, vou falar sobre o que foi feito durante o meu doutorado. Então, só relembrando, né, do que foi falado na outra apresentação, durante a graduação nós buscamos fazer um controlador bem simples para o movimento de um veleiro. E aí, durante o mestrado, nós aprofundamos isso e aí melhoramos esse controlador. Agora já é um controlador que tem ali uma certa capacidade de planejamento e aí ele consegue navegar para pontos que estão na zona morta. E por fim também foi feita uma análise sobre o controle, a melhoria do controle PID de rumo. E aí no doutorado, então, a abordagem foi um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais abstrata e um pouco mais alto nível. Porque a ideia é, beleza, a gente desenvolveu isso durante a graduação e o mestrado, porém, outras pessoas também fizeram isso. O que ficou faltando no mestrado e na graduação foi uma pesquisa melhor no estado da arte, ou seja, no que já havia sido publicado nesse assunto. Então foi para esse ponto que se voltou à pesquisa. Outro aspecto importante foi, como foi dito lá na outra apresentação, do mestrado, para encontrar quais eram os pontos para o veleiro fazer o zigue-zague, foi usado uma estratégia de busca chamada algoritmo genético. Só que a nossa ideia era, quando o veleiro real estiver navegando, ele vai verificar se ele vai precisar fazer um bordejar. Se for necessário, ele vai rodar o algoritmo genético on-board e aí vai encontrar quais são os melhores pontos de acordo com a situação atual dele. Só que a gente parte do princípio que isso vai ser feito em simulação, dentro da embarcação, né? Lógico. Então, dentro da embarcação, ela vai ter um modelo matemático que descreve o seu movimento da melhor forma possível, para que aí sim, quando ele rodar o algoritmo genético em cima desse modelo, o resultado ser um bom resultado, né? Ter uma certa confiança naquele resultado. Então, para isso, a gente precisava de um modelo bom de um veleiro. E aí, isso também foi explorado durante o doutorado. Eu estudei bastante a modelagem de veleiros e de embarcações de superfície aquática e também a parte de simulação. Como simular isso, qual a melhor forma de simular isso. Foi outra linha de pesquisa durante o doutorado. E, por fim, a terceira linha foi a montagem do veleiro em si. A parte eletrônica. Durante o mestrado e a graduação, eu já vinha pegando experiência nessa área e também foi uma área que também foi avançada durante o doutorado, porque eu precisava ter a embarcação para poder funcionando, né? Ter a embarcação funcionando para poder realizar os testes. Então, foram esses 3 pontos. A pesquisa em si, a parte abstrata, que é mais um estudo das técnicas que já existem para controlar o movimento de veleiro, para eu poder comparar elas. O outro ponto era a questão de modelagem e simulação de veleiros. E o terceiro ponto era a montagem, a arquitetura, né, o projeto eletrônico do veleiro e as partes necessárias para poder implementar o controle de movimento. E tudo isso feito no N-Boat 2, que era um veleiro de maior porte. Né? No mestrado e na graduação foi mais voltado para aquele Naut modelo, que eu mostrei na última apresentação, e agora já é o veleiro de maior porte, o N-Boat 2. Então, o ponto inicial que eu comecei o doutorado foi a parte de simulação e modelagem. Se não me engano, foi em 2017, eu fui fazer um doutorado sanduíche na PUC do Rio Grande do Sul. E lá eu trabalhei com os pesquisadores que eles estavam desenvolvendo um simulador. Então eu entrei para ajudar a desenvolver o simulador e incorporar ou integrar
Era um simulador de veículos de superfície aquática. E aí tinha os veículos motorizados e eu entrei para pegar a parte do veleiro. Eu ajudei em alguns outros aspectos do simulador, mas eu foquei principalmente na questão do veleiro e na parte de controle. E para isso eu precisava entender o modelo matemático do veleiro. A minha graduação é engenharia de computação e o mestrado eu comecei a ir para essa área, mas eu não tinha um aprofundamento nessa parte, né? Essa parte mais de engenharia naval. E aí eu peguei um livro para ler, o livro do Fossen, acho que é Handbooks on Hydrodynamics. Se procurar aí pelo Fossen, acredito que é o livro mais citado dele. E aí lá ele tem esse modelo matemático aí, que é bem compacto, né? É só uma equação que está aqui em cima, mas se você for expandindo esses termos aqui, você vai ver que são várias equações. Cada um desse aqui que está em negrito é uma matriz ou um vetor. E aqui nessa imagem está representado de forma bem simplificada as forças que estão atuando no veleiro. Você tem uma força ali na vela, que quando você simula isso, né, você não faz as forças em todos os pontos da vela, não. Normalmente você tem um centro, que é chamado de, acho que é Center of Effectiveness, alguma coisa assim, que é onde a força resultante do vento na vela está sendo aplicada. Você tem a mesma coisa para o leme, tem uma força no leme, uma força na quilha, tem a força do vento atuando no casco da embarcação, tem força das correntezas, força das ondas. Aqui você tem a parte hidrostática, que é a força gravitacional que está agindo no casco. E também o buoyancy. E também tem os arrastes aqui, que seria esse MA, que é arrasto causado por massa adicional, que é um efeito hidrodinâmico que ocorre no casco. E também tem esse MRB. Mas esses aqui estão simulando os arrastes. É uma espécie de atrito. É algo que vai tirar a energia da embarcação. Então, de forma bem simplificada, é isso. E aí a gente pegou essa ideia e começou a implementar isso em um simulador do Gazebo, um ambiente de simulação Gazebo, porque para a parte de implementação, o nosso interesse se voltou a usar o ROS, que é a ferramenta mais bem difundida aí de robótica, a parte de software e organização de um sistema robótico, é usando o ROS. Então, os projetos mais famosos que você souber de robótica, Boston Dynamics e outros mais famosos também, eles usam ROS. E aí outro ponto também que a gente se aprofundou foi na implementação desse loop de navegação, né, que está sendo chamado aqui, que são as tarefas que um robô deve fazer para poder sobreviver no ambiente, ou conseguir se deslocar no ambiente, né, um robô móvel. Então o robô está lá no ambiente, ele usa sensores para gerar um modelo desse ambiente, pegar informações de direção do vento, correnteza, a sua velocidade, sua orientação, sua posição dos objetos que estão ao seu redor. E tudo isso ele usa essas informações para montar um modelo do ambiente. Normalmente é um mapa. Isso então é passado para o planejador de caminho. Obviamente também é passado aqui em algum canto a missão, né? Os pontos que eu quero que o veleiro alcance. É passado para o planejador de caminho. Depois isso é transformado em waypoints, ou então em uma curva, que é passado para o controlador de movimento, que é aquele que recebe um rumo e recebe a velocidade do vento e ajusta a vela e ajusta o leme. Isso se transforma então em velocidades lineares e angular, que são passadas para os atuadores, e aí os atuadores se movimentam e resultam no movimento da embarcação como um todo. Essa é uma versão simplificada. Aqui ainda está um pouco mais alto nível, porque mais baixo nível isso aqui seriam forças, né? Você quer controlar as forças que existem ali na embarcação. Então eu quero controlar o torque e eu quero controlar a força linear em X, ou nos graus de liberdade que você consegue controlar. X e Y talvez um pouco, e a rotação em torno de Z. Então esse é o loop básico de navegação. Também foi um ponto que nós exploramos, porque
na graduação e no mestrado, a gente focou aqui nessa parte, né? No controlador de movimento, e dentro dele tem um certo planejador de caminho, porque se o ponto estiver na zona morta, ele vai ter que gerar os pontos intermediários. Então, tem um planejador de caminho ali dentro, mas de forma geral também tem esse planejador de caminho mais alto nível. E aí, eu identifiquei esses 5 principais desafios dentro dos veleiros robôs. Então, o primeiro é o gerador de caminho, que seria que, dados 2 pontos, como é que eu vou sair de um ponto a outro? Quando a gente fala de seguir waypoints, fica meio que implícito que você está tratando de uma reta. Você vai seguir a reta entre um ponto e outro. Mas não necessariamente precisa ser uma reta entre um ponto e outro. Pode ser um outro tipo de curva que seja mais adequado para o que você quer fazer. Que seja mais seguro ou que seja mais rápido. Né? Por exemplo, o veleiro, a menor distância entre 2 pontos para um veleiro não necessariamente vai ser uma reta. Como ele depende da direção do vento, em muitos dos casos é melhor você fazer um outro tipo de trajeto do que tentar seguir uma reta, para chegar lá mais rápido. Então esse é só um exemplo, né? Mas esse é dado por esse ponto aqui, que é o gerador de caminho. Tem outro também, que é o gerador de direções, que aí, uma vez que você tem um caminho, você já definiu, não, eu tenho esse caminho aqui, vamos supor que ele é definido por uma equação paramétrica. Eu tenho uma equação se for uma reta, eu tenho uma equação da reta, e aí a partir disso agora eu tenho que gerar direções para os meus controladores de baixo nível. Então eu tenho que gerar um rumo e uma velocidade, ou então, normalmente é isso, é um rumo e uma velocidade, uma direção, para eu passar para o meu controlador de baixo nível. Também é um desafio. O outro é a lei de controle em si, que aí é o que nós estamos chamando de controlador de movimento, que é aquele controlador lá do leme e da vela. Mas nesse caso, aquele foi abandonado e nós começamos a usar o que já tem implementado no ArduPilot, que é um controle bem mais robusto do que aquele inicial. Aquele lá a gente estava tentando controlar diretamente o rumo, e o do ArduPilot não. A arquitetura de controle do ArduPilot, você controla a aceleração angular. Então, ao invés de você controlar o rumo que eu quero seguir, você controla a aceleração angular, e aí essa aceleração angular ela se transforma em uma velocidade angular, e aí a velocidade angular vira uma orientação, ou rumo. Esse é o tipo de controle em cascata, que a saída de um bloco de controle é a entrada, é a referência do outro bloco de controle. Outro desafio é o modelo matemático, porque o veleiro, ele além dele depender da força do vento para se locomover, ele também sofre os 2 efeitos, né? Sofre o efeito aerodinâmico e efeito hidrodinâmico. E aí, para modelar isso, pode ser bem pesado, você tentar descrever 100% todas as forças que estão agindo ali na embarcação. Então, qual seria a melhor forma de fazer isso, né? O que é que a gente pode remover para deixar a simulação e o modelo um pouco mais leve e mais rápido, sem perder muito a característica de realismo. Esse também era um ponto de estudo. E a outra é a parte de sensoriamento. Eu tenho os sensores, mas a gente sabe que os sensores eles nem sempre dão a informação correta, né? Eles têm ruídos associados. Então, e além disso, você tem, por exemplo, se eu tiver 2 bússolas, em qual das duas, e uma está dando uma medição e outra está dando uma medição diferente, em qual das duas eu confio? Então tem toda essa parte de fusão de dados e de você melhor combinar essas informações para ter um modelo mais correto sobre o ambiente. Então esse aqui também seria um ponto de estudo. E aí, culminou nesse diagrama de blocos. Aqui eu mostro todo o meu entendimento sobre o sistema de navegação por completo de um veleiro. Isso aqui é sem a parte de desvio de obstáculos. Tá? É só a parte de dar um ponto, uma curva,
e o veleiro conseguir seguir aquela curva. Eu não vou passar por todos os pontos aqui, né? Mas os pontos que eu falei no slide anterior, eles estão citados aqui também. Tem aqui a parte de geração de caminho, geração de direções, a lei de controle, o modelo matemático e a parte de sensoriamento. E aqui como é feito esse fluxo. Começa tudo com um conjunto de pontos da missão, é passado para cá, e aí depois verifica qual é a curva que eu vou seguir, se vai ser uma reta ou se vai ser algum outro tipo de curva. Isso é passado por gerador de direções, que a partir disso gera as referências de direção, de velocidade, que passa para a lei de controle, e aí isso se transforma em um comando para os atuadores. Aí vai para o drive dos atuadores, que depois movimenta os atuadores, no caso aqui a vela e o leme, e esse movimento da vela e do leme é o que faz a embarcação mudar o seu estado. A gente pode ver que, apesar do que está descrito aqui ser para veleiros robóticos, isso aqui também é aplicado para todos os robôs móveis. Eles vão seguir algo parecido com isso. É que você tem pontos, depois você gera uma curva que você quer seguir, depois você gera essas velocidades que você quer seguir, que são as referências para o controle, e aí o controle gera comandos para os atuadores, normalmente vai para um drive, que move os atuadores, e aí move a embarcação. E depois, o estado atual da embarcação é observado por sensores. Observado ou estimado por sensores. Esse é o diagrama geral de um robô móvel. E aí, isso só a parte de baixo, né? Se a gente for ver, tem mais coisas aí para cima. Teria a parte de desvio de obstáculo, de SLAM, mapeamento do ambiente e localização, que entraria também aqui nos sensores. Tem mais coisa aí por cima, mas o meu doutorado focou nesse ponto. E mesmo assim ainda ficou muito abrangente. E aí a parte inicial eu saí pesquisando então, né? Eu disse, beleza, tem isso aqui, então vamos ver o que é que já foi feito na literatura. Aí eu fiz uma pesquisa mais aprofundada do que eu fiz no mestrado. E aqui tem, nessa tabela da esquerda, que tem os projetos ou os trabalhos, né, os artigos científicos que eu encontrei. E eu tentei classificar eles em alguns aspectos, né, o modelo, se eles implementaram um modelo do zero, ou se eles já pegaram um modelo de outra pessoa e só fizeram melhorar. Modelo aqui é o quê? Modelo são as equações matemáticas das forças que estão agindo na embarcação. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro dos projetos do CASNAV, por exemplo, um modelo não é isso. É um modelo, pelo que eu entendi da apresentação do Giancarlo, é um arquivo que tem as descrições da física da aerodinâmica, da hidrodinâmica, o comprimento, largura, a altura da linha da água da embarcação, mas tem essas informações lá dentro desse arquivo. E isso é um modelo. Né? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o modelo são as equações matemáticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você usar como um arquivo de descrição que tem os parâmetros do modelo, você pode usar outros tipos de equação, mas todas elas vão pegar as informações do mesmo arquivo. E aqui, nesse caso, não. Cada um usa equações diferentes. Esse era o ponto que eu queria chegar. Porque aí, por exemplo, esse cara aqui, ele já usa um modelo que tem mais equações, que ele descreve mais as forças que estão agindo na embarcação. Enquanto outros não, ele só usa o modelo mais simples, porque é o que é necessário para o trabalho dele. Tá, aqui tem o simulador que foi implementado, alguns é MATLAB, Scilab, e aí só mais recente, né, em 2017, é que começaram a usar o ROS. Se o pessoal disponibiliza o código ou não, se eles fazem teste prático também, e aonde o trabalho terminou. Porque eu queria entender como é que se dá o ciclo de pesquisa desse pessoal. E esse aqui da direita tem mais a ver com as técnicas de controle e de navegação que foram implementadas. E aqui CL é controle do leme, controle da vela, segmento de waypoints, bordejar, e isso aqui eu acho que se disponibiliza a implementação. Então, aí isso é feito a comparação também. Né? Então, porque dentro da pesquisa científica tem essa ideia de que um trabalho ele só é válido, né? Ou ele tem mais força se ele for
se as outras pessoas conseguirem reproduzir, né? Ele tem que ser reproduzível. E aqui não era isso que eu estava percebendo, porque muitos desses trabalhos, eles propõem uma nova técnica de controle e eles implementam e testam, mas eles não disponibilizam as implementações, eles não colocam no repositório ou não dizem, tá aqui galera, quem quiser testar agora, é só pegar esse código aqui e fazer tal coisa que você consegue testar. Não tem isso. E aí, isso prejudica muito a pesquisa, porque aí eu não tenho como verificar se essa técnica de controle realmente é boa. Eu não tenho como verificar na prática. Fica muito trabalhoso, né? Eu teria que pegar o trabalho e implementar. E quase ninguém faz isso. Então, esses foram os problemas que eu identifiquei. E aí, o doutorado em si, a parte de pesquisa do doutorado, foi voltado nisso. Foi voltado em gerar uma metodologia para poder comparar essas técnicas de controle e navegação e facilitar a disponibilização delas. E aí a minha proposta foi que isso poderia ser feito dentro do ambiente ArduPilot. Beleza. Aí para isso, então, além de fazer essa proposta, né, eu propus essa forma de comparação, também propus alguns cenários e algumas métricas para se comparar. E aí eu peguei os mais importantes desses, né, os cenários mais importantes, as técnicas mais importantes e as métricas de avaliação mais importantes e implementei elas no ArduPilot. E aí parti para testar. Então foi basicamente esse o experimento do doutorado. Aqui são algumas técnicas, né, para o controle do leme, por exemplo. Tem o PID não linear, só que esse não linear é uma família de controladores. Né? Aqui dentro tem muita coisa. Tem um controlador do tipo fuzzy e um controlador por aprendizado de máquina. Foram os que eu identifiquei na literatura. O controle da vela tem vários tipos de controle. Né? Aquele simples que a gente falou na última apresentação é esse aqui, é o 2, é o linear. Mas tem outros tipos de técnicas também. Por exemplo, essa do diagrama polar, que é um diagrama que você pode gerar em testes de túnel de vento. Né? Você coloca a vela lá e aí vai medindo qual é a força que a vela gera para dada direção do vento. E com isso você levanta um diagrama que ele diz qual é a posição da vela que dá a maior força frontal para a embarcação. E aí você vê que esse diagrama não é linear. Ele é não linear. Ou seja, essa técnica 2 aqui não é uma técnica ótima. Enfim, tem outras técnicas de segmento de waypoints também. E tem técnicas de bordejar, além do deliberativo, que eu tinha implementado. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que já existia esse deliberativo. Eu também fiz eu peguei o reativo que estava lá no ArduPilot e usei ele. Bom, esses aqui foi o framework para avaliação que nós imaginamos, chamado de controlador básico de movimento de veleiros. E aí está a imagem dele aí aqui na direita. Tem a parte mais de baixo nível, que eu chamei de controle dos atuadores, mas não é o controle dos atuadores, né? É o controle da propulsão, que é esse aqui, e o controle do rumo. E aí mais acima dele tem um gerador de referências, que recebe os waypoints, verifica qual é a curva que vai seguir de um waypoint até o outro e gera as referências que é referência de rumo. E acima dele tem o bloco de missão, onde tem todos os waypoints que são de interesse. E aí, para poder avaliar esse CBMV, a gente usou os seguintes requisitos, né? Então, os requisitos foram segurança, energia e tempo. Então, eu fui mudando aqui as técnicas e verificando qual delas que gera o melhor resultado para a segurança da embarcação. A segurança foi definida como sendo o ângulo de roll, aqui, o ângulo de roll da embarcação, né? Então, se ele tiver, chama de adernar, né? Se ele estiver adernando muito, estiver muito inclinado,
Isso é um ponto negativo para a segurança, porque quanto mais inclinado o veleiro está, mais força o mastro do veleiro, e isso faz com que gerem estresses no mastro e pode até danificar o mastro. Então é uma questão de segurança. A parte de energia, que são o uso dos atuadores. Então quanto mais você usa eles, maior é o consumo de energia. E a parte de tempo, né, que é verificar qual das técnicas que faz o veleiro chegar mais rápido lá no destino. E aí com isso a gente montou alguns cenários também para avaliação e foi modificando as técnicas e vendo qual delas tem o melhor resultado. Aqui as métricas que foram usadas mesmo, né, ali são os requisitos de avaliação, que já são as métricas quantitativas, valores mesmo. Então para a energia é feito o acúmulo dos ângulos dos atuadores, o acúmulo das mudanças de ângulo, e isso se traduz em energia. Para o tempo, tem várias métricas também, mas a principal foi o tempo até o destino. E para a segurança, tem várias métricas, mas a que foi usada nos experimentos foi o ângulo máximo, o ângulo máximo de adernação que o veleiro teve durante a manobra. As outras eu coloquei aqui, mas não chegou a implementar, né? Mas está aqui como proposta de métrica para esses requisitos. Então aqui é um experimento mostrando como foi feita essa comparação. Aqui eu estava comparando só os controladores de propulsão. Então eu mantive todas as outras técnicas fixas e só mudei o controle de propulsão. Aqui eu implementei 4 técnicas para poder comparar elas. E aí aqui mostra o comportamento, né? Por exemplo, essa que está em azul aqui, ela levou mais tempo para chegar no destino, né? A curva dela vai até os 190 mais ou menos, enquanto que as outras não, as outras foram mais rápidas. Essa aqui é o controle fixo. Você deixa a vela em um ângulo fixo e aí o veleiro consegue navegar com isso. Se você deixar a vela parada no ângulo, ele ainda consegue navegar. Então a desvantagem dela, por exemplo, né? Fazendo essa análise, a gente percebeu que a desvantagem dela é que o veleiro leva mais tempo para chegar no destino, mas a vantagem dela é que há um consumo menor de energia. Aqui o consumo é zero, praticamente, porque não há nenhum movimento da vela. Então essa é a vantagem dessa técnica. E aí a gente foi fazendo esse tipo de análise. Aqui um outro exemplo, fazendo a comparação agora das duas técnicas de bordejar, o deliberativo e o reativo. Tá aqui o reativo em azul, que é o que estava implementado lá no Arduino Pilot, e o deliberativo foi o que eu implementei lá no Arduino Pilot também. E aqui mostrando o consumo de energia dos dois, aqui o consumo de energia da vela e o consumo de energia do leme. Deu para ver que o reativo ele consumiu mais energia, né? Ele teve mais ações de controle, e o deliberativo foi até melhor nesse quesito de energia. E aí uma outra parte, né? O outro aspecto, como eu estava falando, desse trabalho de doutorado foi a montagem da embarcação para realizar os testes. Essa é a embarcação, o N-Boat 2. E aí, no bem alto nível, né? Esses aqui são os pontos principais que devem ter a embarcação para que ela consiga, para ela ser autônoma. Então, tem que ter uma estação de terra, uma estação base, uma base de comando, onde a gente fica lá observando a telemetria, o estado da embarcação, onde é possível fazer um controle manual e também enviar waypoints. Tem o sistema de potência e propulsão, que são os atuadores, distribuição de energia dentro da embarcação. O sistema de navegação, que é o controlador de movimento, sensores, geração de mapas e desvio de obstáculos. Tem a parte estrutural da embarcação, seria o casco e estruturas auxiliares, verificar se está entrando água dentro dos compartimentos, verificar se a vela não está danificada ou se o mastro não está danificado, se o leme está funcionando. O sistema de comunicação, tanto com a base de comando quanto entre os compartimentos. O N-Boat é feito de vários compartimentos estanques, 4 compartimentos.
E aí existe a comunicação de dados entre esses compartimentos, né? Então, também entra aqui no sistema de comunicação. E a parte de sensoriamento em si. Aqui o sistema de navegação é a avaliação desse sensoriamento, né? Verificar se o dado que ele está pegando é correto. Aqui é o sensoriamento em si, os sensores individuais. Então, GPS, IMU, câmera, entra tudo aqui. Então, a embarcação, idealmente, ela tem tudo isso aqui para ela poder ter uma navegação autônoma de qualidade. E aí, no caso do veleiro N-Boat, a gente tentou várias estratégias, mas acabou convergindo para o PixSoc, para usar a PixSoc. A PixSoc com o software ArduPilot nela. Foi para esse ponto que a gente convergiu. Aí aqui está um diagrama simples do hardware, da parte eletrônica do N-Boat. Então aqui como processador principal nós temos a PixHawk. Aí ela recebe os dados de um rádio para o controle manual e ela também envia dados para um notebook, para os dados de telemetria. Aqui tem conectado também o GPS e os sensores do vento na PixHawk. E ela faz uma comunicação serial usando o Mavilink, que é um protocolo bem usado na robótica, para se comunicar com esse Arduino Mega. Aí, no Arduino Mega tem o driver dos sensores, né? Então aqui é a ponte H, que você comanda ela tem uma biblioteca para Arduino já, e aí você comanda ela por sinal de PWM. E aí, também aqui nesse Arduino, essa setinha está errado, né? Era para estar para cá. Ele recebe um retorno da posição dos atuadores a partir desses potenciômetros. Esse aqui é o do leme e esse aqui é o da vela. E aqui são os atuadores em si, né? Um atuador linear para o leme e um guincho para a vela. E aqui a bateria alimentando todo o sistema. Então, esse aqui é a arquitetura básica do N-Boat. E aí, fazendo a configuração correta do ArduPilot, que está lá na PixHawk, só com esse sistema aqui já é possível deixar o veleiro autônomo e ele vai ter várias funcionalidades de autonomia. Vai conseguir alcançar pontos de ambiente. Não tem desvio de obstáculo nesse ponto, né? É mais o controle de movimento de baixo nível. Aqui o esquemático das conexões, de como isso tudo é montado. Então, isso aqui foi feito usando um software que é chamado Fritzing. Aí eu montei isso aqui, eu passei isso aqui para o Álvaro, que era outro aluno que estava trabalhando no projeto. Aí ele pega esse esquemático aqui e transforma isso numa placa, por exemplo. Aí pode ser feito isso. Mas isso aqui é o que ajuda a fazer a montagem de todo esse sistema lá na embarcação. É por aqui que a gente toma como base essas conexões aqui. Aqui o veleiro não é o N-Boat aqui, né? Aqui é o F-Boat, que é o que está na UF do Rio de Janeiro. E isso aqui é durante o experimento prático, né? O F-Boat a arquitetura de eletrônica dele é a mesma do N-Boat. Só muda que no F-Boat tem um painel solar e tem algumas melhorias. Mas tirando isso, a parte de controle de movimento é a mesma. E aqui nós, na embarcação de suporte, realizando o experimento. E aí nesse dia o veleiro conseguiu navegar autônomo, só precisou fazer algumas configurações do ArduPilot, mas ele conseguiu navegar autônomo durante, se não me engano, foi 1 hora mais ou menos, 1h30. E o outro ponto do doutorado foi o desenvolvimento de simuladores. Então, o primeiro simulador que eu trabalhei foi esse aqui, esse que a gente chamou de USB Sim, e foi feito mais ou menos em 2017, junto com o pessoal da PUC, do Rio Grande do Sul. E aí tem várias embarcações aqui, né? O foco desse simulador não era necessariamente o movimento da embarcação. A ideia não era ter uma embarcação com movimento realista. Era mais simular a parte de perturbações do ambiente.
Então, simular corrente, simular subida do nível da água, simular o vento de forma realística, né? Então, o foco foi esse aí. Mas a gente também tinha as embarcações, e aqui está o veleiro, que foi feito lá. Só que esse simulador, ele foi feito meio que um simulador Frankenstein. Você pegou uma parte de um simulador, aí depois você pega outro módulo de outro simulador, tipo, a água veio de um simulador, aí o terreno físico tá no gazebo, as embarcações também estão no gazebo, mas as ondas vêm de outro simulador. Então isso acabou deixando o simulador um pouco difícil para você trabalhar nele, né? Para você implementar funcionalidades nele. Aí depois disso eu comecei a partir para outros simuladores e acabou chegando nesse aqui, que é um simulador de uma competição de embarcação, mas que a gente adaptou ele para ter um veleiro também lá. Então está aqui o veleiro. Ainda estava faltando colocar alguns aspectos nele, mas do meu ponto de vista o ideal seria ter um veleiro nesse ambiente aqui. E aqui ele está com um motor para simular o do F-Boat. O F-Boat ele tem um motor de polpa. Bom, então foi isso durante o doutorado. Diferentemente do mestrado, né, o doutorado foi um nível de abstração maior, né, uma coisa mais abstrata, mais alto nível. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa também. Conseguiu implementar o sistema lá nos 2 veleiros. Conseguiu fazer teste. O ideal seria que tivesse mais testes para fazer, mas em termos de um trabalho de doutorado, eu acho que atingiu o objetivo também. Deixou muito a desejar em alguns pontos, que daria para ter feito melhor, mas atingiu o objetivo. Então é isso. Aqui tem um link do documento para quem quiser dar uma lida lá, né? Tá explicado mais em detalhes lá tudo que foi falado aqui nessa apresentação. E aqui tem alguns vídeos de experimentos para vocês também dar uma olhada. Beleza?